mesmo lidando com toda a frustração, o medo, a decepção com homens, ele escolheu nunca desistir. Ele nunca desistiu de Deus, ele nunca desistiu das pessoas, ele nunca desistiu da igreja. Então diga em voz alta você para alguém: mesmo com as decepções e frustrações, eu nunca vou desistir. Eu nunca vou desistir da fé, eu nunca vou desistir de você, eu nunca vou desistir da igreja. Se você crê, aplauda forte ao Senhor, porque Ele é Deus. Eu posso tropeçar, eu posso cair, eu posso me esfolar, eu posso me machucar, eu posso ter momentos de baixa, eu posso ter momentos de tristeza, eu posso passar por fases de dor, mas eu nunca vou desistir. Nessa mesma carta que ele escreve à igreja de Corinto, uma cidade grega, ele diz assim, e agora sim abra sua Bíblia, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou repetir: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Oh! Paulo fala sobre um espinho na carne que ele recebeu após tremendas revelações dadas por Deus. Ele chegou a subir ao 3º céus e viveu coisas sobrenaturais que Deus não deixou nem lhe contar para a igreja. Logo depois ele recebe um espinho. A palavra original, a escolopes, que é utilizada para espinho somente nesse texto aqui, em nenhum outro texto do Novo Testamento. E ela era usada para qualquer objeto pontiagudo, isso é, estaca, anzol, lasca de madeira, metal e espinho. E o que seria esse espinho? Paulo fala de um espinho na sua carne. Ninguém pode afirmar exatamente o que seria esse espinho na carne, mas há algumas sugestões teológicas, entre elas, alguma forma de perturbação espiritual, algum tipo de opressão demoníaca, como desespero, depressão, desânimo, dúvida, falta de confiança, tentações. Outros chegam a dizer que pode se tratar de tentações na área sexual. Entre as sugestões também, as perseguições que ele sofria, tanto de alguns cristãos como de alguns judeus. E também a possibilidade de enfermidade física, problema nos olhos, febre contínua ou epilepsia, é o que a teologia sugere. A mais aceitável e provável é que esse espinho na carne seja um problema nos olhos do apóstolo Paulo.
Por quê? Porque em um texto lá em Gálatas, ele diz assim, Gálatas 13:15, vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, ou seja, estando enfermo, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, uma aflição no meu corpo, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e me dariam esses olhos. O que Paulo está dizendo? Eu comecei a pregar aí, eu estava doente, e eu estava com uma aparência de doente, e vocês não me desprezaram por causa da minha enfermidade, nem por causa da minha aparência, mas vocês me receberam como um anjo de Deus, e eu sei que se dependesse de vocês, por quanto que vocês me amam, vocês me dariam os seus olhos. Então é óbvio, ele estava com uma enfermidade nos olhos, na vista. O texto nos dá essa nítida impressão aqui, e ainda nos dá a impressão de que essa enfermidade nos olhos causava uma certa repulsa por parte dos que o viam, era um negócio feio de ver, e era o tipo de coisa que Paulo gostaria de se livrar, porque ele era um pregador, um comunicador, ele estava o tempo inteiro lidando com pessoas, com uma aparência de doente, isso feria profundamente o seu brio, a sua vaidade. Alguns outros estudiosos sugerem que Paulo pegou uma malária no começo da primeira viagem missionária, o que lhe provocava uma dor de cabeça alucinante que afetava também a sua visão. Agora outros sugerem uma oftalmia. O que é uma oftalmia? É uma doença não rara no Oriente, e que deixa o paciente com esse aspecto repugnante. Oftalmia é uma inflamação dos olhos, que pode ser causada ou por bactéria, ou por poeira, ou por excesso de luz, diga excesso de luz. O globo ocular fica vermelho, fica inchado, e muitas vezes lacrimejando. Então imagina a agonia de alguém que tem que lidar com o público, falar publicamente, o tempo inteiro com o zoião inchado, lacrimejando, vermelho, terrível. Como é que você se sentiria assim? A aparência era esquisita, um zoião de lula, vermelho, inchado, chorando. De qualquer forma, Paulo nasceu no ano 5 depois de Cristo. Ele escreveu essa carta aqui aos Coríntios em 56 depois de Cristo. Ou seja, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava com 51 anos. E quem já passou dos 51 anos sabe que nessa fase você começa a ter problemas de saúde. Não consegue enxergar direito, põe de perto, põe de longe, não sabe se usa óculos para longe, para perto. Aí põe a Bíblia de áudio, melhor ouvir, né, gente? É a idade. E todos nós sabemos hoje que quem não protege a vista desde a infância tem mais chance de desenvolver a longo prazo catarata, lesões na retina, irritação na córnea. Uma vez eu resolvi tirar aqueles óculos que protegem a vista na neve, e aquela luminosidade da neve, que não deu mais de 15 minutos, afetou a minha vista de um jeito que eu voltei para casa com úlceras nos olhos, não aguentava ver claridade, de tanto que a luz pode queimar a retina, provocar lesões nela. Agora imagina, vamos lá, você se lembra como Paulo se converteu, ou não? Atos 9 conta essa conversão. Ele teve um impacto de uma luz mais forte que o sol do meio-dia. Então imagine o impacto de uma luz mais forte que o sol do meio-dia, que deixou Paulo cego por 3 dias. Então, sendo cientificamente comprovado que o excesso de luz é uma causa para o surgimento dessa oftalmia, essa possibilidade aqui parece bastante razoável, bastante aceitável. E uma teoria como essa é respaldada com outros argumentos, porque vamos lá, você lê em Gálatas, Paulo dizendo assim, Gálatas 6,11, vede que com letras grandes vos escrevo.
Paulo está dizendo isso para os Gálatas. Então, por que eu escrevi com letras grandes? Primeiro, porque eu quero ressaltar a importância das orientações que eu estou dando aqui, mas também eu estou escrevendo com letra grande porque está difícil enxergar. Paulo não escrevia as cartas, ele usava escribas, eram secretários, que escreviam as cartas para ele, eles às vezes pegavam a pena no final, só para fazer a conclusão e assinar. Teve um episódio lá em Atos 23, 1:5, que Paulo estava diante do Sinédrio, e o sumo sacerdote, Ananias, quando Paulo está fazendo a sua defesa, ele dá uma ordem para baterem na boca de Paulo. Paulo tomou um tapa na boca, e sabe o que Paulo faz? Ele reage impetuosamente, violentamente, ele vira, e ele diz: Deus ferirá a ti, parede branqueada. Só que aí avisaram o apóstolo Paulo, que aquele era o sumo sacerdote, e ele pediu desculpa. Oh, foi mal, não vi que era você, Ananias, porque ele tinha realmente essa dificuldade de reconhecer o sumo sacerdote, que se destacava de todos os sacerdotes pelas indumentárias, pelo lugar que sentava, e porque ele era muito conhecido. É a mesma coisa que você vir nessa igreja há 10 anos, me encontrar a 20 metros de distância e não saber que sou eu. Ele estava com dificuldade de enxergar. Então, muito provavelmente, esse era o espinho na carne de Paulo. Só que ele segue descrevendo esse espinho como um mensageiro de Satanás. A origem do espinho foi o próprio Deus, mas o agente foi Satanás, que aqui é considerado como um meio, só para cumprir a vontade de Deus, mais ou menos como aconteceu com Jó. Por quê? Porque quando Satanás faz alguma coisa, tenta te tocar, tenta te atormentar, isso ou é porque você se afastou da proteção de Deus, ou é porque Deus está permitindo, para que lá na frente ele reverta toda essa maldição em bênção. Então diga para alguém ao seu lado: Deus está revertendo toda a maldição na sua vida, na sua família, em bênção. Paulo, o apóstolo, ele reconhecia que havia um propósito divino nessa aflição, ao mesmo tempo que ele sabia que há um mundo espiritual, que existe atuação de espíritos malignos, e que Deus pode permitir, em algum momento, por algum propósito maior, que esse tormento chegue à vida dos seus. E aqui Satanás recebeu autorização para perturbar Paulo. Só que todo o seu esforço para fazer o mal é utilizado para um propósito divino, seja qual for a situação. Um espinho na carne de um servo de Deus vai glorificar o nome do Senhor, vai te levar a viver experiências novas, vai revelar propósitos maiores. Se você crê, dê um glória a Deus forte ao Senhor.